Graças a Deus, irmãos. Amém. Realmente a gente ainda está cansado ainda, né? Tanta viagem. Glória a Deus. Esse está gravando, tá, meu irmão? Isso aqui. Glória a Deus. Vocês têm coragem mesmo de gravar a minha palavra? Aleluia. Irmãos, graças a Deus, nós vamos fazer uma oração. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos, nós buscamos a tua presença, porque um dia o Senhor nos escolheu para fazer essa obra, para te servir, Senhor. Essa é a realidade, Pai. E nós estamos aqui nessa noite. Nosso coração, meu coração está alegre, porque eu estou na tua casa, fazendo assim a tua vontade. Que esse é o propósito do meu coração, fazer a tua vontade. Eu não faço mais a minha vontade, eu faço a tua vontade, Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe a cada um de nós nessa noite. Que o Senhor venha, meu Deus, através da tua palavra, abençoar cada um de nós, cada um dos irmãos que aqui estão, Pai, neste lugar, Senhor, para aprender a tua palavra, não ser somente ouvinte, mas praticante da tua palavra. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus, amados. Irmão, podeis sentar. Eu não vou pregar, tá? Nós apenas vamos meditar em alguns textos da Bíblia, que eu também não vou demorar muito, né? Mas esse tema, falar de sacerdote, realmente é uma grande responsabilidade, uma grande responsabilidade. Não é somente ter esse nome nas nossas vidas, sacerdote do Senhor, sacerdote da nossa casa, que o Senhor nos escolheu para isso, para sermos sacerdote. O sacerdote é aquele que realmente ele leva a palavra do Senhor. O sacerdote é aquele que instrui, aquele que ensina. E eu acredito, irmãos, que quem é o sacerdote? Eu posso até... E qual é a função do sacerdote? Hoje, qual é a função do sacerdote? A função do sacerdote é aquilo que eu falei, é levar a palavra, ensinar, a palavra do Senhor. E o sacerdote, irmãos, é algo de muita responsabilidade. Então o sacerdote não é somente aquele que fez curso de teologia, tá? Não é somente esses que fizeram o curso de teologia, mas todo aquele que aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém? Então todos nós somos sacerdotes. Todos nós, todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador, são sacerdotes do Senhor. Agora, para nós assumirmos, esse ofício de sacerdote, esse homem de Deus, que o Senhor escolheu para levar essa palavra, é preciso nós fazermos, ou seja, é preciso que nós obedecemos a palavra do Senhor. Amém? Porque há muitos sacerdotes, irmãos, dentro das igrejas, que precisam assumir esse lado do sacerdote na família. Amém? Até aqui está entendido? Glória a Deus. E uma das coisas importante também que nós devemos assumir, irmãos, é a postura de sacerdote.
fazer aquilo que Deus verdadeiramente colocou nas nossas mãos para fazer. A primeira coisa que o sacerdote ele tem que fazer é cuidar da sua família, cuidar da sua casa. Amém? Às vezes tem muitos sacerdotes que querem cuidar da igreja, mas há muitos sacerdotes que querem cuidar da igreja, mas não cuidam da sua família. Primeiro nós temos que cuidar da nossa família para nós podermos cuidar da igreja. Vocês estão gravando, né? Glória a Deus. Você está entendendo? A coisa que eu mais fiquei chocado, assim, não fiquei assim, eu fiquei um pouco triste, é que eu pregando em uma igreja, falando sobre família, e peguei um pouco do casamento, e perguntei dos casais que estavam ali, perguntei se quem estava solteiro ali, quem estava amigado ali naquele lugar. Aí toda a igreja, irmãos, todos os casais levantaram a mão, dizendo que ainda não eram casados. Todos. Não tinha nenhum casado. E às vezes, amados irmãos, essas coisas, é preciso que quando nós entramos ou aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, é para um conserto. Amém? Eu entendo assim, que quando Deus entrou na minha família, entrou na minha vida, eu busquei um conserto. Eu acredito que quando Jesus entra no nosso coração, na nossa vida, verdadeiramente Ele entra para consertar a nossa vida. Tudo aquilo que está errado, nós devemos colocar diante de Deus para que Ele possa consertar a nossa vida. Amém? Tudo que está de errado. Eu costumo dizer que a igreja, né? Quando nós estamos na igreja, quando nós viemos para a igreja, nós viemos para um conserto. Ou seja, para Jesus nós viemos para um conserto, consertar tudo que está errado na nossa vida. Você já pensou, um sacerdote realmente que não é casado? Todos aqui são casados, irmãos? Quem são jovens aqui que não são casados? Glória a Deus. Quem é casado de vocês aqui, levante a mão. Quem é casado, levante a mão. 1, 2, 3, 4. Tem uns irmãos ali. Então, quando a gente vem, irmãos, é para consertar essas coisas. A coisa que eu mais fico assim pensando é que tem muitas que querem ser sacerdote, querem até às vezes, amados irmãos, ensinar a palavra de Deus, né, para que as pessoas, né, se consertem. Mas muitas das vezes o próprio sacerdote, ele está desconcertado. Ele não é casado, está na igreja há muitos anos, mas nunca pensou em casar. E às vezes até, como nós temos um irmão que há muito tempo, até o pastor Helenilton cuida dele, mas há muito tempo o pastor Helenilton tem ensinado, tem motivado ele para que ele case, mas ele não quer casar, mas quer dar a palavra, quer ensinar. Sabe, amado, o sacerdote ele tem que ser o exemplo da família. Nós temos que ser o exemplo da nossa família. Nós, irmãos, homem, é nós que temos que orar pela nossa família. É nós como sacerdote que temos o direito, nós temos toda a legalidade, toda a autoridade
de orar pelas nossas esposas e orar pelos nossos filhos e de ensinar a nossa família. É o dever de cada um de nós como sacerdote, irmãos. Quem está entendendo? Deus escolheu cada um de nós para que nós assumimos, né, essa função de sacerdote, que realmente é maravilhoso, né? Mas muitas das vezes eu vou ler a palavra daqui a pouco, irmãos, mas muitas das vezes nós temos colocado essa responsabilidade, às vezes, na vida das nossas esposas, temos transferido essa autoridade de sacerdote para as nossas esposas, e nós é que temos essa responsabilidade de sacerdote. A Bíblia diz, nós vamos ler aí em Gênesis, depois que Deus, né, Ele, em Gênesis capítulo 1, nós não vamos ler todo esse capítulo, mas se você olhar todo esse capítulo, você vai ver a criação, né, de todas as coisas. A criação do homem, da raça humana começou, né, em Gênesis, e Deus criou o céu e a terra, né? Então Deus criou todas as coisas, e por final, aqui o verso 2, o capítulo 2, né, que diz assim: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou neste dia de toda a obra que tinha feito, e abençoou Deus o 7º dia, e santificou, porque nele descansou de toda a obra da criação que fizera. Aí o que eu quero chamar a atenção, irmãos, e estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, nenhuma erva do campo tinha brotado, pois o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Aí o verso 7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhes nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra espécie de árvore, agradável à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, irmãos, veja só, Deus, Ele fez todas as coisas, né? Depois de Ele ter feito tudo, Ele fez o homem, né? Ele fez o homem. Ele não fez primeiro a mulher, Ele fez o homem, para que o homem cuidasse, para que o homem realmente cuidasse desse jardim, aonde o Senhor colocou ele. Aí depois, né, o verso 18 disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe corresponda. Uma auxiliadora, tá?
Deus ele fez primeiro o homem, e depois ele disse: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe corresponda, que lhe auxilie, que seja a pessoa que esteja ali do teu lado. A mulher, ela realmente, amados irmãos, o plano de Deus para a mulher era para que a mulher verdadeiramente, auxiliasse o homem, para ser a sua companheira. Mas primeiro Deus ele fez o homem. Aí diz assim o verso 19: e havendo pois o Senhor Deus formado na terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. E tudo que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Assim o homem deu o nome a todos os animais domésticos. Olha só, irmão, Deus colocou tudo isso na mão do homem. Sempre Deus tem colocado, eu digo aqui, irmãos, o melhor nas nossas mãos para nós cuidarmos. Amém? Deus ele tem colocado o melhor. E o melhor de tudo, o que eu vejo, o melhor de tudo é a nossa família. Deus ele tem realmente colocado o homem com essa responsabilidade. E escute só o que realmente a palavra de Deus diz. Assim o homem deu o nome, Verso 21. Então, mas para o homem não havia, o verso 20, está lá na parte B. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que lhe correspondesse. Aí o verso 21. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Aí o que foi que aconteceu? Tomou então uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Deus fez Adão cair no sono, fez o homem cair no sono, e a Bíblia diz que Deus, eu não sei qual foi do lado, que Deus, ele tirou a costela do homem para fazer a mulher. Eu só sei dizer que se fosse do lado esquerdo, realmente eu diria que sim, que foi do lado esquerdo, não foi do lado direito. Porque do lado esquerdo, tudo que você vai fazer com esse lado aqui, você quer realmente, tem um lado, que tem gente que tem um lado esquerdo que é o direito, que é canhoto, chamado canhoto. Mas se você ver, a gente não tem muita força com o lado esquerdo. A gente não tem muita força como nós temos no lado direito. E por isso, a mulher na Bíblia é chamada de quê? O vaso mais frágil, E se nós percebermos aqui, que eu vou terminar de ler aqui, amado, para nós entender o que eu quero falar para você, é isso aqui. Então o Senhor fez cair o sono pesado sobre o homem, e este adormeceu, e tomou então uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Então da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. Ele formou da costela, não foi da cabeça, de cima da cabeça, ele não tirou nenhum pedaço, justamente para que a mulher não pisasse na cabeça do homem, e nem debaixo do pé do homem, para que o homem pisasse na mulher. Quem está entendendo? Então tirou da costela do homem. Aí diz aqui, disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Aqui está se falando de unidade, irmãos. Ele olhava para Eva, ele olhava para aquela mulher e via um pedaço dele. Ele via realmente em Eva
um pedaço dele. Por isso que ele diz: este é agora o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomado. Portanto, deixará o homem a seu pai, olha só, e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então, irmãos, é isso. Nós que somos casados, hoje nós temos uma grande responsabilidade de cuidar do patrimônio maior que é a nossa família. Nós precisamos cuidar da nossa família. Eu costumo dizer que a primeira pessoa que eu tenho que cuidar mesmo, assim, em especial, é a minha esposa. Pastor, e os filhos? Sim, eu amo meus filhos, mas para que os meus filhos sejam bem cuidados, eu preciso cuidar da minha esposa, eu preciso amar minha esposa, eu preciso dar o melhor para minha esposa, eu preciso dar o melhor carinho para minha esposa, eu preciso amar minha esposa, eu preciso amá-la de todo o meu coração. Porque se eu tiver uma esposa dentro do meu lar, que é amada, que é querida, de certeza os meus filhos vão ser bem cuidados. Porque hoje, muitos sacerdotes, irmãos, é o contrário. Tem muitos sacerdotes que dizem: eu amo meus filhos, eu dou a minha vida pelos meus filhos. A mulher fica em terceiro, fica lá em segundo lugar. Mas meus filhos, tem sacerdote que diz que ama mais o carro, diz que ama mais a casa, diz que ama não sei o que mais. Tem gente que dá vida pelo carro, tem gente que deixa o carro uma beleza, mas não deixa a esposa. Às vezes ele compra todo o cheiro, o melhor cheiro para dentro do carro dele. Ele compra o melhor brilho para dar no carro. Toda semana ele tem que lavar o carro dele, deixar bonitinho o carro dele. Mas quando a mulher pede algo, para comprar um shampoo, para ajeitar o cabelo, para comprar uma roupa, para comprar o sapato, ele não tem. E às vezes nós queremos mulheres auxiliadoras, que nos ajude. Porque, irmãos, você quer saber de uma coisa? Sem as nossas esposas, nós não somos nada. Nós não somos nada. Eu digo aqui para vocês, eu não sou nada sem a minha esposa. Eu não sou nada sem a minha esposa. Pastor, e os seus filhos? Não, irmão, meus filhos são uma bênção. Meus filhos são uma bênção, pode ter na certeza disso. Mas a minha esposa é muito, muito mais. Porque eu não sou nada sem a minha esposa. Isso é de Deus, amado. Por isso que a Bíblia diz: falhei uma auxiliadora que lhe corresponda, que lhe ajude. Irmão, tem muitas esposas que estão fazendo tudo só, criando os filhos sozinhos. Às vezes, eu digo aqui para vocês, sem medo de errar, hoje dentro das igrejas, a maioria é mulheres. As mulheres estão fazendo o sacerdócio, que deveria ser do homem. Se as nossas igrejas, pastor Rodrigo, tivesse mais sacerdote fazendo a obra,
nós éramos igrejas grandes, porque a bênção, irmãos, está nas nossas vidas, a bênção do sacerdote está na nossa vida. Nós é que temos o poder de sentar com a nossa família e ensinar a nossa família, orar por ela, orar pelos nossos filhos, profetizar nos nossos filhos, profetizar nas nossas filhas. Isso é o dever do homem de Deus, do sacerdote, daquele que Deus escolheu um dia para abençoar a sua família. Primeiro a nossa família. Quantos sacerdotes estão perdendo as suas famílias? Sabe por quê, irmão? Falta de instrução do sacerdote, falta de ensinamento do sacerdote dentro de casa. E a Bíblia diz que Deus colocou ele no jardim. Deus colocou o homem, Deus colocou Adão no jardim, juntamente com a sua esposa. Ele tinha tudo para viver na bênção. Ele tinha tudo, irmãos, tudo de bom, porque a Bíblia diz 7 vezes, eu li aqui na Bíblia, no capítulo 1, 7 vezes, a Bíblia diz que o Senhor diz que tudo que Ele fez é bom. Tudo que Deus faz para nós é bom, irmãos. Tudo que Deus tem colocado na nossa mão é bênção de Deus. A tua família é bênção de Deus, a tua esposa é bênção de Deus. Mas não adianta ter só esperar as bênçãos, nós temos que instruí-los, nossos filhos. A Bíblia diz aqui, vamos ver aí na palavra, irmãos, rapidinho. E se você vê alguns sacerdotes na Bíblia, quantos sacerdotes, irmãos, realmente pereceram no meio do caminho, perderam seus filhos? O caso de Eli perdeu os seus filhos, por falta de quê? De disciplina, por falta de ensinamento, porque o sacerdote não tinha mais visão espiritual. Os seus filhos faziam tudo aquilo que vinha na cabeça deles, e era um sacerdote também. Eles levavam o sacrifício, a Bíblia diz que eles pisavam no sacrifício do Senhor, faziam as coisas de Deus tudo relaxado. O sacerdote tem que fazer as coisas, irmãos, verdadeiramente direito. Aqui em Deuteronômio capítulo 6, Deus fala para os filhos de Israel, ou seja, para o povo de Israel, o versículo 6 diz: estes mandamentos, estatuto e juízo que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te. Deuteronômio capítulo 6, versículo 1: ensinar-te para que os cumpra na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus mandamentos e estatutos que te ordeno a ti e a teus filhos e aos teus netos todos os dias da tua vida, a fim de que os teus dias sejam prolongados. Olha só, amado, Deus aqui instruindo o povo a ensinar os estatutos e os mandamentos de Deus, que eles aprendessem e a ensinassem aos seus filhos, até mesmo para que as suas vidas sejam prolongadas sobre a terra. Hoje nós temos o estatuto, os mandamentos, a Bíblia, irmãos, para ensinar a nossa família, ensinar os nossos filhos. Primeiro nós temos que tirar para nós sacerdotes, nós temos que aprender para ensinar os nossos filhos.
Porque quando Deus queria falar com o povo, Ele dizia: Moisés, reúna aí todos os anciões, todos os homens. E Deus começava a ensinar os homens. E depois os homens ensinavam os seus filhos, ensinavam a sua família. Os estatutos e os mandamentos do Senhor, irmãos. Hoje, quantos momentos você tira com seus filhos para orar? Quantas vezes você se reúne com a sua família para orar? Para ensinar a palavra de Deus para eles. Aí o verso 3 ele diz: ouve, ó Israel, e cuida de pô-lo em prática. Ele diz: para que te vá bem, e muitos multipliques, na terra que mana leite e mel. Como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tem que estar no nosso coração, primeiro no coração do sacerdote, primeiro no nosso coração, irmãos. Essa palavra tem que estar no nosso coração. Aí ele diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás. Essa palavra inculcarás, tu vai persistir todos os dias. Tu vai ensinar a tua família, tu vai ensinar os teus filhos. Tu vai inculcar isso no coração deles. Que eles possam aprender a temer a Deus. No colégio, lá onde eles estão, no bairro onde eles estão, na igreja. A igreja, irmãos, ela começa na nossa casa. Quem é que vai ensinar os nossos filhos lá? São os sacerdotes. Hoje nós estamos transferindo, eu não digo nem eu, irmãos, porque eu posso dizer aqui que eu sou o sacerdote da minha casa. E a minha esposa, ela tem me auxiliado muito nisso. Ela tem me auxiliado muito nisso. Então, mas tem muitos homens que verdadeiramente, irmãos, eles não têm feito isso. Ensinado seus filhos. Se nós ensinarmos nossos filhos os mandamentos, a palavra do Senhor, como diz a palavra lá em Provérbios, diz que nós devemos ensinar os nossos filhos, e quando eles são novos, porque eles nunca vão se desviar depois dos mandamentos do Senhor. Então ele diz: tu a inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Olha a responsabilidade. Andando, levantando, deitando, andando pelo caminho. Tu não tem que deixar de ensinar os mandamentos. Isso tudo é nossa responsabilidade como sacerdote. Nós temos a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. Nós somos os primeiros, irmãos, escute só. Isso aqui parece que eu vou falar aqui, mas não acontece isso. Nós somos os primeiros a motivá-los, a nossa família a chegar na igreja. Nós somos os primeiros, como sacerdote, a motivá-lo, a nossa família. Nós somos os primeiros motivadores em ensinar os nossos
a nossa família a chegar na igreja, motivá-los. Eu me lembro que, irmão, não sei qual foi o dia que eu faltei culto, eu não me lembro, estou lhe dizendo aqui, desde quando eu aceitei Jesus na IDPB, sou da IDPB, nunca visitei nenhuma igreja, fora a IDPB não. A IDPB sempre eu honrei o nome dessa igreja. Essa igreja, ela me ensinou a ser um pai responsável. Essa igreja me ensinou a ser um sacerdote. Quando nós éramos novo convertidos, meus filhos tudo era pequeno. Sabe o que é que eu fazia? Eu ajudava a minha esposa a dar banho nos meus filhos, a vestir os meus filhos, correr atrás do sapato dos meus filhos, para nós não chegarmos atrasados na igreja. Hoje, meu amado, e quando os homens, não são todos, mas quantos homens chegam na igreja, a mulher vem com os filhos, vem, parece uma patinha, né, com um monte de patinho, né, e o homem ainda fica olhando, bora. Ele não sabe que ela ainda foi dar banho nos filhos, tudinho, e o sacerdotão lá, calçando o sapato deles, perfumando, e ela correndo atrás de menino para dar banho, correndo atrás de menino para vestir a roupa do menino. Enquanto ela está vestindo o menino aqui, já tem outro que já está correndo por ali, e o sacerdote lá já todo perfumadozinho. O sacerdote, irmãos, é para ele fazer isso. Olha só, o sumo sacerdote, vocês sabem quem é o sumo sacerdote? Quem é que sabe? Quem é o sumo sacerdote? Jesus. A Bíblia diz que ele é o sumo sacerdote. O que foi que ele fez? A Bíblia diz que ele deu a sua vida, ainda agora o pastor leu aqui, né, pastor? A Bíblia diz que ele deu a sua vida pela igreja. Ele compara o casamento, né? Ele deu a sua vida pela igreja. Ele deu a vida por mim. Ele deu a vida por você, irmão. Você está entendendo? Tudo que você não podia fazer, Jesus fez por você, por nós. E a Bíblia diz que assim é que nós devemos amar as nossas esposas, como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. E você, sacerdote, você tem coragem de morrer pela sua esposa? Eu fiz essa pergunta no estudo que eu fiz. Aí o irmão disse, pastor, só se for por acidente. Você está entendendo, irmãos? É assim que nós devemos amar as nossas esposas, irmãos. Aquela mulher que está do seu lado, aquela mulher que Deus colocou do seu lado como auxiliadora. É essa mulher que Deus te deu, que você tem que amar. Você tem que ensiná-lo. Você tem que ser instruído na palavra para ensinar os seus filhos. Ainda tem mais aqui, o 7, tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando-te. Também atarás na tua mão por sinal, e te serão por faixa entre os teus olhos, e as escreverá nos umbrais da casa e nas portas. Isso aqui, que eu vejo tudo isso aqui, irmão, isso aqui é o ofício, ou seja, é o que o sacerdote, ele tem que fazer. A casa dele, irmãos, tem que ter a presença de Deus.
é nós que temos que levar, nós como sacerdote, levar a presença de Deus para dentro da nossa casa. Quando nós temos essa intimidade, irmãos, na oração, verdadeiramente, amados irmãos, nós levamos, ou seja, trazemos a presença de Deus para dentro da nossa casa. Quantos sacerdotes não têm orado? Quantas vezes você ora por dia? Por dia. Você sabe quantas horas você tira para orar pela sua família? Quando nós oramos, quando nós, irmãos, como sacerdote, buscamos a presença de Deus, Deus revela a sua palavra, Deus revela a sua intimidade dentro da nossa casa, no meio da nossa família. Irmão, é tremendo isso. Hoje eu fiz o café, me sentei na mesa, chamei minha esposa, que o café já estava na mesa, tudo pronto. Eu fiz até um café assim meio regional, né? Não tinha tanta coisa, mas eu coloquei lá, fiz um café diferente, chamei minha filha, chamei minha esposa para tomar o café, e depois li uma palavra maravilhosa, estava no meu coração, li para elas, né, o que Deus ainda tem para nós. Eu digo, olha, Deus tem tantas bênçãos para nós, que não para essas bênçãos na nossa casa, porque a gente não esquece de Deus, irmão. Tudo que a gente fala, sempre tem Deus envolvido. Tudo que eu falo na minha casa, tem Deus envolvido. Quando se diz, vai ser sinal, coloca nos umbrais da tua casa, né? Às vezes versículo, né? Lá na tua casa, a xícara lá que você está tomando café, está lá escrito Jesus, né? Lá alguma coisa na geladeira, né? Tem alguma coisa escrita lá, Jesus te ama, né? Na sala, quando a pessoa entra na sala, já vê lá um versículo, né? Deus sempre está falando conosco. Você está entendendo, amado? Então ali a gente sentou, né, li aquela palavra, oramos junto, tomamos um café abençoado. Que maravilha, irmãos. E não cai a minha honra eu fazer um café para minha família. Você está entendendo? Você tem feito isso para sua esposa e para os teus filhos? Ter se levantado de manhã, fazer aquele café, deixar eles dormirem um pouquinho mais tarde, deixar a mulher dormir um pouquinho mais tarde. Eu sou o primeiro que me levanta, irmão. Primeiro faço minha oração e depois vou para a cozinha fazer o café. Você está entendendo? Nós temos que trazer a presença de Deus para dentro da nossa casa. Nós temos que ter intimidade com Deus, irmãos, através da oração, através da intercessão. Mas quando não há a palavra, irmãos, eu digo aqui para vocês, irmão, nós como sacerdote, nós temos que proteger também a nossa família. E você sabe com que a gente protege a nossa família? Você sabe falar? Você sabe dizer aí? Amém? Com que a gente protege a nossa família? Oração, são algumas coisas, né? Mas o principal mesmo é a palavra. Se nós ensinarmos a palavra de Deus para a nossa família, ela está protegida do maligno. Você lembra aqui quando Deus colocou Adão no jardim? Deus deu uma bênção para ele, diz, olha, isso aqui, tudo isso aqui tu pode desfrutar, tu e a tua mulher, todas essas árvores aqui vocês podem desfrutar dela, mas dessa árvore que está no meio do jardim, vocês não podem comer dela.
Deus estava falando para quem? Para Adão. Se a gente for olhar pela lógica, quem pecou foi Adão. Por quê? Porque a mulher dele, Eva, quem comeu do fruto. Você vê que ela estava tão por fora, que quando verdadeiramente, no versículo 3, aí no capítulo 3, que diz aqui, olha, no versículo 6, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável. Irmão, pastor Rodrigo, me informe as horas, porque eu acho que esse relógio aqui, acho que é 10:08. Eu estou com o horário ainda do Acre, né? Então vou já terminar, tá? Tá certo? É o seu horário. É 8:40, né? Eu acredito que ele esteja no horário daqui ainda. Aí escute, mas eu vou já terminar com essa mensagem, irmão. Mas eu quero dizer aqui, a proteção. Nós temos o ofício de ensinar os nossos filhos, a nossa família, proteger. Porque nós sabemos, irmãos, a Bíblia diz que o diabo, ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, tentando nos tragar, tá? Nos tragar, destruir o nosso casamento, destruir os nossos filhos. Por isso que nós protegemos a nossa família, protegemos a nossa esposa, protegemos a nossa família através da palavra. A nossa esposa, ela vai ler, irmãos, mas como é bom quando nós ensinamos. Aí diz aqui, agradável, né, para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido que estava com ela, e ela comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nu. Coceram, pois, folha de figueira, e cingiram-se. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor Deus, então, ou entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Aqui a queda, irmãos. Adão foi muito irresponsável, porque ele viu várias vezes, ele ouviu várias vezes Deus ensinando. Adão tinha uma comunhão tremenda com Deus. Todas as tarde, né? Adão conversava com Deus. E agora, nesse momento, Adão estava fugindo da presença de Deus. Por quê, irmão? Falta, ou seja, ele tinha que ter responsabilidade de ter colocado no seu coração aquilo que Deus estava ensinando para ele, a respeito da obediência. O sacerdote, ele tem que ser obediente, ele tem que ouvir a palavra e tem que praticar a palavra. E a gente vê aqui, irmãos, uma situação muito difícil, né? Às vezes as pessoas dizem que Adão e Eva, eles foram amaldiçoados, mas eles não foram amaldiçoados. Quem foi amaldiçoado, foi a terra, maldita é a terra, né? E maldita é a serpente, né? Que agora ela ia rastejar. E nós sabemos, irmãos, que Satanás realmente pegou a mulher, né, despreparada, talvez falta de ensinamento, talvez, eu acredito que sim, né? Adão não ensinou a sua esposa, né, a se defender das armadilhas do diabo, irmão. E esse mesmo espírito maligno, que é o Satanás, que é a antiga serpente, né, ela ainda continua tentando destruir
as nossas vidas, a vida da nossa família. Ele está circulando. Por isso que nós temos que nos levantar como sacerdote e ensinar a palavra do Senhor à nossa família. Por isso que nós temos que inculcar a palavra de Deus no coração da nossa família, dos nossos filhos. E a Bíblia diz, né, que aqui sobre o que eles iam agora viver fora da presença de Deus, né? Agora eles iam ter que trabalhar, eles tinham que agora se virar agora sozinho, porque agora aquelas bênçãos tinham saído da vida dele, né? Agora foram expulsos do jardim, agora eles iam se virar, né, para sustentar, para correr atrás. E hoje, amados irmãos, Deus tem colocado nas nossas vidas, Deus tem nos dado um jardim, e esse jardim, irmãos, é a nossa família, é o nosso lar. Nós precisamos proteger o nosso lar, com o quê? Com a palavra de Deus, amém? Nós precisamos aprender isso, tá? E tem um versículo aqui, que eu não sei se ainda não vou ler todo, mas aqui em 1 Pedro, 1 Pedro, eu quero ler só apenas 2 versículos. Que diz assim, o capítulo 3, que diz assim, ó, 3:1, semelhantemente, vós mulheres, sede submissas a vossos próprios maridos, para que também, se alguns deles não obedeçam a palavra, pelo procedimento de suas mulheres sejam ganhos sem palavras. Essa aqui falar de submissão. Seja submissa. Às vezes o marido acha, quando pega esses versículos, que eu já vi isso, né, que a mulher, ela tem que obedecer em tudo, até para pecar, ela tem que obedecer o marido, tá? O versículo, mas essa submissão, irmão, não é fazer da mulher escrava, tá? Não é fazer da mulher escrava, né? Agora você tem que ser submissa, agora tu vai ter que fazer tudo aquilo que eu quero, tá? Mas não é isso. Essa submissão aqui, as mulheres devem ser submissas assim como Cristo, né? Como Jesus. Aí o verso 7 diz: igualmente vós, marido, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeira convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Igualmente vós, marido, vivei com elas acima de tudo com entendimento, tá? Dando honra à mulher. Veja bem, irmãos, nós temos que honrá-lo, as nossas mulheres, que elas são mulheres de Deus, elas servem ao Senhor, amém? E nós precisamos concluir isso aqui dizendo que nós temos que assumir o nosso sacerdócio, amém? Na oração, realmente na leitura da Bíblia, ensinando a nossa família a temer ao Senhor, amém? Que nós possamos, irmãos, fazer o melhor para o Senhor. Quando nós oramos, a bênção é maior. Quando a mulher ora sozinha, a bênção é bem pequenininha. Mas quando o homem ora, irmãos, eu digo uma coisa aqui para vocês: os céus se abrem e as bênçãos é derramada sobre nós. Pode ter na certeza disso. Então, às vezes, a mulher está assumindo esse papel que não é dela,
e não vai adiantar ela assumir, porque Deus não vai aprovar isso, entendeu? Nós somos o sacerdote, é nós que temos que assumir esse papel e pegar nossas responsabilidades como homens de Deus, que Deus escolheu para abençoar a nossa família. Amém? Eu quero agradecer a Deus por essa palavra. Nós vamos orar, tá? Nós vamos orar ao Senhor. Fique de pé. Nós somos sacerdócio real. Amém? Amado, que nós possamos assumir isso, assumir o nosso papel de sacerdócio. A minha esposa tem tanto conhecimento disso, irmãos, que às vezes nós estamos na mesa para fazer a refeição. Eu digo para ela: tu ora hoje? Ela diz: não, eu quero que a bênção seja maior, eu quero que a bênção seja grande na nossa casa. Você vai orar por essa alimentação, porque você é o sacerdote. Você está entendendo? Quando a gente ora, irmão, o céu se abre. Então eu vou e oro. Eu não fico questionando com ela, porque eu sei que é verdade o que ela está falando. Que se nós orarmos, as bênçãos, ela vem mais rápido sobre as nossas vidas. A mulher ora, as bênçãos vêm. Sozinha, quando ela está orando, as bênçãos vêm bem devagar, irmão. A bênção, ela vem. Mas quando o homem ora, o chão estremece. Amém? Vamos orar ao Senhor. Fecha teus olhos. Senhor Jesus da glória, nós nos colocamos na tua presença nesse lugar, Senhor. Meu Deus, aqui está, meu Deus, esses homens que o Senhor escolheu, Pai, para fazer esse trabalho de sacerdote das suas casas. Pai, eu tenho certeza que se nós assumirmos, se esses homens assumirem, meu Deus, o seu ofício de sacerdote, tomar posição de sacerdote e começar a fazer, meu Deus, Deus vai abençoar a sua casa, Deus vai abençoar a sua família. Quando nós tomamos posição, Deus abençoa a nossa família. Quando nós levantamos para orar pela nossa família, Deus abençoa a nossa família. Quando nós oramos pelos nossos filhos, Deus abençoa os nossos filhos. Quando nós oramos, meu Deus, pelas nossas esposas, meu Deus, Ele abençoa as esposas. Quando nós oramos por nós, Deus, meu Deus, abençoa nossas vidas. Pai, nós precisamos trazer, meu Deus, a tua presença, meu Deus, para dentro da nossa família. Pai, abençoa cada um de nós, abençoa esses irmãos. Pai, abençoa a sua família, abençoa, derramando a tua bênção, derramando as tuas promessas sobre cada um deles, no nome de Jesus. Pai amado, nós somos gratos ao Senhor, meu Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, no nome de Jesus. Pai Santo, nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Pode chegar, pastor Rodrigo.